Vamos lá, de volta, sejam todos bem-vindos. O programa Ronda está começando. Gente, se alguém chega na sua casa e diz assim, esconde aí ou guarda aí na sua casa esse material ilícito. Isso dá problema e pode dar um problemão seríssimo. Ontem a polícia fez abordagens, fez operações aqui na cidade de Linhares e encontrou numa residência essas máquinas caça-níqueis que eu vou mostrar agora. Coloca no ar aí, eu tenho essas fotos liberadas pela Polícia Militar numa residência. Operação da polícia, ela encontra máquinas caça-níqueis. Pois é, o problema disso tudo é que máquinas caça-níqueis são máquinas irregulares. Ninguém está liberado a fazer essa jogatina, esse jogo de azar. Ele é um jogo proibido, todo mundo sabe disso, ou pelo menos deveria saber. Aí essa máquina caça-níquel que eu estou mostrando estava escondida na casa de um morador, aqui da cidade de Linhares. Esse morador, eu não vou dar o nome dele, mas esse morador disse o seguinte, pediram para eu guardar aqui em casa e depois passariam para pegar. Resultado, a polícia levou para a cadeia a pessoa que guardava a máquina caça-níquel, e as máquinas caça-níqueis, obviamente. Então, eu quero começar o programa Ronda dando essa informação para você. Máquina caça-níquel ou qualquer outro ilícito, crime, você não pode guardar na sua casa. Daqui a pouco a polícia chega lá antes do rapaz, antes do dono do ilícito chegar lá para pegar, e aí, amigo, deu biruíba, deu problema. A pessoa que fez isso aí, gente, não é criminosa não, mas ela participou direta ou indiretamente de um crime. Olha só como é que o negócio é mais sério do que a gente possa imaginar. Deixa eu falar com a minha produção. Tudo bem, gente? Sejam todos bem-vindos. Daqui a pouco eu quero abordar informações sobre uma operação de combate à pedofilia. Está acontecendo agora. Nós já temos imagem aí, alguma imagem lá de Vila Velha, da Serra, Polícia Federal, junto com a Polícia Rodoviária Federal, fazendo operações para combater a pedofilia. Tem um nome até, eu vou dar o nome dessa operação. O nome da operação é Mil Faces, porque alguém está indo em Facebooks de criança. Eu não sei como criança de 10 anos tem Facebook, mas enfim. E estavam extorquindo esses menores com a difusão de arquivos de conteúdo de imagens que configuravam exploração sexual. A polícia apreendeu esse material todo aí, um monte de HDs que continham esses ilícitos. Pornografia infantil. É o combate à pedofilia acontecendo lá na Grande Vitória. E as vítimas eram crianças de quantos anos? De 6 a 8 anos, a 10 anos. Eu não consigo entender a cabeça desses caras. Mas a casa caiu para muita gente lá na Grande Vitória. Eu vou ainda trazer outras informações. É assim que começamos, no rádio ou na TV, fiquem conosco. A notícia chega até você. Daqui a pouco, então, a gente volta a falar sobre o caso desse combate à pedofilia, que é gravíssimo, é um câncer aqui na nossa região, mas, infelizmente, tem acontecido. Crianças de várias idades acabam sendo vitimadas. Agora, sabe, produção, permitam-me falar disso, eu vou chamar uma matéria sobre dengue. O número de casos de dengue tem aumentado, e é grave também. Mas permitam-me dizer, senhores pais, como é que seu filho, com tão pouca idade, já tem o Facebook dele? Será que vocês não se preocupam com isso? Com os espertalhões que vão lá, vão convidar para um bate-papo, um negocinho? Será que vocês não se preocupam com isso? Pois é, já que não se preocupam, daqui a pouco estamos nós aqui dando essas informações sobre combate à pedofilia. É necessário porque tem gente convidando seu filho para essa prática criminosa, que tem muita criança que de forma inocente acaba indo.
Eu vou confirmar que tem uma operação grande, de grandes proporções, acontecendo em Vila Velha, em Vitória Capital, na Serra também, envolvendo a Polícia Federal, até a Polícia Rodoviária Federal participando. Combate à pedofilia. Agora, os pais precisam combater a pedofilia dentro de casa. Vamos falar sobre dengue? E aí, como é que está o seu lote? Você já deu uma limpada? Tirou aquele berçário do mosquito Aedes aegypti que está acumulando o seu berçáriozinho, daqui a pouco os mosquitos vão lá, picam o seu filho, picam sua mãe, o seu pai, está todo mundo com o risco iminente de dengue. Aqui no estado do Espírito Santo, por causa desse verãozão, os casos de dengue têm aumentado. E eu quero chamar a atenção nessa matéria para Soretama, Linhares e Rio Bananal. Gente, precisamos cuidar disso. Surto de dengue nesse momento seria de fato letal. Em saúde, os prefeitos teriam graves problemas, porque não teriam capacidade de atender a tanta demanda assim. Então é melhor combater, não é? Mas eu tenho essa matéria na ponta e eu quero trazer agora para todos os nossos telespectadores. Põe no ar. A Janaína não gosta nem de lembrar como se sentiu quando teve dengue. É difícil para ir no banheiro, é difícil para beber uma água, para você se levantar, se movimentar. É muito complicado, é horrível. A Maria dos Anjos, sempre ativa, se viu sem forças para atividades do cotidiano. Fiquei uma semana em casa, 4 dias mais ou menos, deitado, um sol de 40 graus e eu embaixo do edredom tremendo de frio. É uma coisa horrorosa, tá? Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, os casos de dengue aumentaram 37% em um ano. Em 2017, foram contabilizados 11.719 casos. No último ano, 16.043. Além do aumento em 37% dos casos de dengue confirmados no estado, o número de pessoas que morreram cresceu. Em 2017, foram 9 mortes. No último ano, 16 pessoas morreram por conta da doença. Vale ressaltar que o carro fumacê e a ação dos agentes nas casas representam 50% na hora de combater o mosquito. Com as melhores ações que o poder público possa vir a tomar com relação ao combate ao vetor, né, o uso do carro fumacê, que é muito solicitado pela população, isso a gente só pode controlar, isso tem estudos, que apenas 50% da diminuição do número de mosquitos com essas medidas, com controle químico, né? Os outros 50% ficam a cargo da população, como você bem disse. A Secretaria, ela recomenda que a população faça, inclusive é uma campanha do próprio Ministério da Saúde, né, que faça o checklist semanal nas suas residências. Escolha um dia da semana, de preferência, a campanha do Ministério da Saúde fala no sábado, né, que é um dia que as pessoas estão mais em casa, que estão menos atarefadas do seu dia a dia, para que elimine os depósitos, faça as vistorias, saber se tem vasos de planta, eliminar a questão dos pratinhos dos vasos de planta, as calhas, fazer a limpeza das calhas, que é um depósito preferencial aqui no estado do Espírito Santo, né? A questão do acúmulo de folhas nas calhas, que acumula água e leva à deposição de ovos de mosquitos. A gente tem dentro das próprias residências também a questão dos ralos, a questão dos vasos sanitários, das pessoas que estão viajando, principalmente nesse período agora de férias, né? As pessoas se afastam de suas residências, e então que tomem esse cuidado de fechar bem os vasos sanitários. Tomando esses cuidados, a gente tem a tendência de ter um período epidêmico mais tranquilo e, com isso, um ano de 2019 também. A Janaína, que possui plantas em casa, faz questão de sempre deixar tudo limpo e seco. Na minha casa a gente sempre foi bem atento, assim, mas infelizmente você não pode estar vigiando a casa do outro, né? Porque a gente espera que todo mundo tenha esse cuidado, tenha esse carinho. Na minha casa a gente tem um monte de planta, mas a gente tem esse cuidado. Tem que ter, não pode faltar, você não tem que pensar só em você. Não vamos ser egoístas nesse momento, a gente não tem que ser egoísta em momento nenhum, tem que pensar no outro também, no seu vizinho. A Maria dos Anjos, além de cuidar do jardim, já percebeu nas ruas que falta mais consciência do próximo na hora de combater o mosquito da dengue. Muitas tampinhas de garrafa, copinho de café, copo descartável mesmo amassado, mas com água, entendeu? Uma coisa, eu fico assustada com o descaso do povo, tá? Com a despreocupação do povo. Pois é.
Aí o mais despreocupado, às vezes desavisado, mas os mais despreocupados, normalmente, uma vez picados pelo mosquito, confirmados com essa dengue, acabam tendo seríssimos problemas em saúde. Não é à toa que o governo do estado está preocupado, porque se aumenta a demanda, isso vai pipocar onde, hein, produção? Vai lá para o posto de saúde, vai para o HGL, vai para o PA de Soretama, vai para o hospital aí de Rio Bananal. Então não é melhor cuidar disso? Todos estão preocupados, os governantes estão preocupados. Então, querido, vai lá e cuida daquele berçário do mosquito da dengue que tem acumulado ali, aquele potinho de água que você não está nem aí. Tem água tem 2 semanas, o mosquito da dengue já está lá, pode ter certeza disso. Olha só, tem outras informações a respeito do combate à pedofilia, à exploração sexual de crianças, que é um câncer, mas infelizmente acontece ainda na nossa região. Repete as imagens lá para mim que chegaram lá da Grande Vitória. Hoje de manhã, Serra e Vila Velha, principalmente, estão tendo essas operações da Polícia Federal no negócio. Olha que monte de HDs. Sabe o que estava acontecendo lá? Os caras já me bateram aqui. Tudo sobre esta operação. Acontecia de algumas pessoas, em muitos terminais, passarem imagens de crianças para outros. Iam passando. Recebi um arquivo e toma, vai lá e passa. E aí, queridos, isso se tornava até um comércio. Agora, o simples fato de você começar a replicar imagens que envolve crianças e adolescentes já é um crime. Eu não sei o que você recebe no seu celular, no seu WhatsApp, no seu computador, não sei. Mas tome cuidado porque isso dá cadeia. Tem gente presa lá na Grande Vitória, não é? Nós vamos falar mais e trazer outras informações acerca disso aí. Mas a operação que aconteceu hoje de manhã. Daqui a pouco de volta, ainda hoje eu falo sobre academias. Olha aqui, você quer fazer academias. Qual é o plano que você pegou lá na sua academia? Sabe, é aquele plano de 6 meses, aquele plano de mês a mês. Como é que é? O que você está pagando na sua academia? Fazer exercícios físicos, nós precisamos fazer. Sair do sedentarismo. Agora, sabe que existem prudências que você deve ter na hora de fechar o seu plano na sua academia? Esse assunto vai estar no quadro Direitos e Deveres. Hoje no programa Ronda, eu falo sobre isso. Daqui a pouco no Ronda, eu volto já. De volta com informações. Olha, o caso da academia, produção, eu vou trazer no terceiro bloco e aí nós vamos todos saber qual é a prudência que nós devemos ter quando vamos à academia e aí nós conhecemos os pacotes anuais, pacotes para 6 meses. Qual é a prudência que você tem que ter dentro desse contexto de direitos e deveres? Eu vou trazer já já. Agora tem uma preocupação aqui no estado do Espírito Santo. 2 pessoas saíram daqui e foram escalar montanhas na Argentina. Eu fiquei sabendo que na Argentina tem umas montanhas lá que o cara tem que ter uma prudência grande para ir, escalar e voltar. Só que os capixabas foram, tentaram escalar e até agora, ninguém sabe nada deles. Vamos saber desta informação. Põe no ar. O capixaba Fabrício Amaral embarcou no aeroporto de Vitória com destino à Argentina no dia 28 de dezembro, com o objetivo de escalar o Monte Fitzroy, na Patagônia, em companhia do também experiente escalador Leandro Iannota, de Minas Gerais. Mas o mau tempo acabou pegando os brasileiros de surpresa no local. Iannota chegou a publicar nas redes sociais fotos do monte. Fabrício e Leandro começaram a escalada na última quarta-feira, dia 16, e foram vistos pela última vez por um grupo de montanhistas na sexta-feira passada. Eles deveriam retornar à sede do parque, onde fica o monte, no domingo. Um amigo do capixaba e também escalador teve o último contato com Fabrício um dia antes do início da subida. Ele informou que estaria iniciando uma caminhada ao longo da noite e dia 16 pela manhã ele começaria a escalada do Fitzroy. Dia 20 ele havia combinado comigo que estaria dando retorno, dizendo que tinha chegado e que estava tudo bem. Só que
dia 19 teve uma tempestade muito severa em torno da montanha, né? Que todos os escaladores que estavam por lá tiveram que optar em abandonar a montanha ou prosseguir. Só que essa atitude de abandonar a montanha não é muito simples. Também é uma atitude muito perigosa. Se você consegue finalizar a escalada, você acaba descendo por uma rota mais segura, né? Uma dupla de escaladores da República Tcheca, eles optaram em retornar e eles não conseguiram retornar, né? Desses dois tchecos aí, ele acabou desenvolvendo um quadro grave de hipotermia e acabou morrendo na montanha, né? Mesmo tomando a decisão de retornar. E desde esse dia 20 que a gente não tem mais notícia do Amaral, né? E do Leandro e Anota. Segundo Fábio, até a tarde de ontem, equipes de buscas tentavam localizar a dupla, mas o mau tempo acabou prejudicando o trabalho, que teve de ser suspenso. Estamos na esperança, né? Na torcida de que o Amaral e o Leandro, eles estejam na chamada Fenda dos Italianos, né? Essa Fenda dos Italianos é um local bem abrigado, é um local bem protegido, que eles conseguiriam armar como se fosse um acampamento no meio da montanha, como a gente chama de bivac, né? E as equipes de buscas, elas estão tentando a todo momento acessar essa Fenda dos Italianos, só que o tempo não tem ajudado. Eles não tiveram sucesso no dia de ontem, né? Teve um acidente com um dos socorristas. Ele tomou uma queda de 30 metros de altura. Ele não morreu porque ele acabou caindo dentro da água, só que ele fraturou pelve, quebrou algumas costelas e teve uma fratura exposta na perna, né? Então, mediante esse acidente e mediante o tempo que não está ajudando, né? A equipe não está tendo uma janela segura para estar prosseguindo com o resgate. A informação que a gente tem para o dia de hoje é que as buscas estão suspensas até que haja uma janela de tempo segura. O conselheiro da Associação de Escalada Capixaba conhece Fabrício há cerca de 10 anos e falou sobre o bom preparo físico e também emocional do capixaba para encarar situações como a de agora. É um escalador muito competente, muito forte fisicamente, forte, resistente, com um preparo psicológico também muito bom para resistir a adversidades que estão ligadas à escalada e com grande conhecimento técnico. Assim como o parceiro dele, que apesar de eu não conhecer pessoalmente, eu sei da fama que ele é muito competente também. A gente espera que eles estejam bem, né? Considerando que eles estejam vivos, essas características são essenciais para poder resistir. Souza também está mantendo contato direto com escaladores da Argentina. A expectativa é que o trabalho de busca volte a acontecer com a melhora do tempo na região. O que é preocupante é que realmente com essa tempestade a empreitada toda está durando mais do que o esperado e realmente coloca eles no limite de recursos, mas, bom, a gente sabe que é possível aguentar alguns dias com poucos recursos, né? A gente ainda mantém a esperança de que eles estejam com vida. Pois é uma agonia, é triste demais. Eu estou acompanhando o caso de um jogador argentino que também desapareceu, né? Uma agonia grande ali pelos lados da Inglaterra, que também envolve a Argentina. Mas, enfim, esse é capixaba, os escaladores são capixabas e há uma preocupação grande em nível de estado do Espírito Santo. Vamos aguardar. Antes de chamar o bloco de comerciais, moradores do bairro Planalto ontem conviveram com uma troca de tiros. E uma pessoa acabou sendo baleada. Eu recebi uma informação, produção, que veio da Polícia Militar, confirmando que havia ali um homicídio no bairro Planalto. Só que nós fomos apurar a história e, na verdade, não procede a informação do homicídio.
O baleado, que tem entre 14 e 15 anos, está no Hospital Rio Doce, em estado grave. Nós não temos aqui a identificação dele, mas também é menor, então nós não daríamos. Mas tem entre 14 e 15 anos. Então não teve homicídio no bairro Planalto. Teve, na verdade, tentativa de homicídio. Tá bom, gente? Volto daqui a pouco com aquela história da academia. Está querendo fechar lá aquele contrato de 6 meses, 1 ano. É bom ficar ligado na prudência que você deve ter. O quadro Direitos e Deveres vai trazer tudo isso já já. Vamos lá, de volta. Quadro Direitos e Deveres está chegando. Eu sempre vou fazer isso, vou continuar fazendo, trazendo nossos advogados aqui para falar conosco acerca do direito. Tem vinheta aí, produção? Se tiver vinheta do quadro Direitos e Deveres... Ah, não tem, mas tudo bem, não tem problema não. E aí nós vamos trazer um assunto fundamental, academia. Você já foi na sua academia, já fechou aquele planinho de 6 meses, 1 ano? Já fechou isso lá? Agora, sabe qual é a prudência que você tem que ter para fechar esses negócios? Você sabe qual é a prudência que você tem que ter? Porque tem academias que você pode pagar de mês a mês, né? Aí tem aquela academia o seguinte, olha, se você vier de mês a mês é um preço. Agora, se você ficar 6, a coisa pode ficar boa demais, aí você vai pagar menos. Se você fizer aquele planão de 1 ano, aí você paga menos ainda. Então vamos falar com um de nossos novos advogados. Eu vou deixar que ele se apresente para a comunidade. Prazer, Oséias, prazer aos telespectadores. Sou o doutor Antônio Celso Predi Antonini e estou aqui para colaborar com o esclarecimento da nossa. Deixa eles se apresentarem para vocês, milhares de pessoas que nos acompanham. Mas vamos lá, que tipo de prudência é necessário ter numa situação dessa, pelo menos daquilo que eu desenhei aqui? O camarada pode pagar mais se ele for de mês a mês, agora se ele fizer 1 ano de pacotão, ele paga menos. Tem que ter uma prudência aí para assinar esses contratos, não? Sim, Oséias. A gente orienta bem aos telespectadores, né, a população, a ter uma consulta, né, ao estabelecimento sobre o valor que é pago no mês e o valor que é pago num pacote de 3 meses, de 6 meses. Pode ser que o valor de 1 mês seja maior do que de 3 meses, uma forma de captar clientes, então você ter um fundo, uma percepção de ganho maior. É necessário ter aí razoabilidade, né, para que o valor que seja cobrado não seja excessivo. Então, possivelmente haverá a possibilidade da pessoa contratar 1 mês e mais meses. É sempre importante ressaltar essa abertura de possibilidade, ela não ficar vinculada a apenas um plano. Se não for do seu agrado, procure um outro estabelecimento. Além dessa questão dos valores, é importante você visitar o estabelecimento, ver as condições do estabelecimento, para saber se o valor que eles estão oferecendo é condizente com a estrutura da academia. O aparelho... Às vezes não é, né? Pode ser que não seja, né? O cara está cobrando aquela montanha, mas não é para tudo isso, né? Pode acontecer isso. Pode acontecer também. A questão da livre iniciativa aí, se você achar que a proposta de valor está sendo abusiva a alguns clientes que não têm um discernimento, né, bem certo sobre isso, pode acontecer com idosos, por exemplo, comunique ao PROCON que o PROCON tomará as providências cabíveis, né? Muito bem. Gente, eu estou mostrando imagem de academia aí, e aí surge uma pergunta que também parte da comunidade, que é o seguinte, olha bem, sofri uma lesão dentro da academia, ó o povão participando, hein? Um aparelho caiu enquanto treinava e me causou lesão. Quais os meus direitos? Vamos aproveitar então um advogado aqui para responder para o povo. E aí? Sim, isso é uma questão muito importante, Oséias. A responsabilidade do estabelecimento, em um caso de acidente, que tenha sido provocado por alguma falta de organização ou alguma insegurança por um equipamento mal instalado ou que esteja com algum defeito, a responsabilidade do estabelecimento nessas situações, ela é objetiva. Ela não pode ser colocado ao cliente a responsabilidade por um dano provocado pelo fornecedor do serviço. É certo que se há regras nesse estabelecimento sobre colocação de um halteres, a norma como você vai utilizar o equipamento, é necessário que você siga essas normas, porque senão isso pode ser usado contra a sua pessoa em caso de algum acidente, como você
deixando um halteres no meio do caminho e aí você tropeçou e caiu. Então, é necessário ter atenção que há responsabilidade objetiva da empresa, só que pode ocorrer também a culpa exclusiva da vítima quando ela manuseia um equipamento de forma contrária ao orientado pela academia. É claro que isso tudo tem que ser provado, né? Não podem ser especulações. De qualquer jeito, isso aí. Especulações não. Deixa eu fazer mais uma pergunta que tem a ver com a primeira abordagem. Olha só, é comum que os consumidores, antes de encerrar o mês, desistam de continuar na academia, portanto são submetidos no mês que saiu a cobrança do valor integral da mensalidade. Isso é correto? O que dá para fazer numa situação dessa, hein? Sim. A questão de você pagar o valor integral de um plano, mesmo não tendo utilizado, é totalmente ilícita. Há entendimento jurídico. Você tem que usar. Isso, exatamente. Tem que usar. Eu contratei 6 meses. Você tem que usar 6 meses. Até porque no meio desse caminho você pode ter um problema de saúde, um parente se acidentou, você ficou desempregado. Alguma coisa pode acontecer nisso aí, né? Sempre bom ter um diálogo com o fornecedor e o fornecedor sempre ter atenção que ele não pode exceder aquele limite de 20% por uma taxa de rescisão do contrato antes do previsto. Entendi. Né? E aí também deve ser considerado o valor. Por exemplo, um pacote de R$1.000, você usou 2 dias e fez a rescisão. Seria injusto o consumidor ter que pagar 20%, 10% se usou só um dia. Então, é necessário ter atenção a uma razoabilidade aí, o fornecedor, né, os donos de academias, né, terem atenção para cobrar um valor proporcional, para que não fique prejudicado, né, o direito ali do consumidor. Você deu um exemplo bem claro, a pessoa pode ter um parente que teve um problema de saúde, né, um filho que, por exemplo, teve um problema de saúde. Então, a diversidade pode acontecer. Podem acontecer, você mesmo se machucou por alguma razão no trabalho, então é necessário se limitar a esse percentual de 10% a 20% e a razoabilidade no caso se a pessoa usou uma semana, então uma multa... Para fechar, ficar ligado nas regras do contrato. Sim. Uma questão muito importante. Se o estabelecimento tem ali um contrato de adesão, que é um contrato que ele apresenta para o aluno para ser assinado, a orientação é de que o aluno leia aquilo, né? Leia totalmente o contrato para saber se não há alguma cláusula abusiva em que ele bota aí uma multa de 50% de rescisão do contrato antes do tempo determinado, ou então uma multa por atraso de pagamento de 5%, 10%, sendo que a lei determina que, em caso de atraso, a multa será de 1% ao mês em cima de cada matrícula, de cada mensalidade. E, no caso de atraso, inadimplência, além disso, seria aplicado os 2% pela inadimplência. Então, a gente tem 1% de multa por atraso e 2% por inadimplência. Então, o fornecedor tem que ter atenção a isso e não colocar no contrato um valor acima disso, porque é ilegal. Eu entendi. Obrigado por ter vindo. Muito bom ter interagido com o senhor. Tá legal? Valeu, um abraço. Gente, olha, o Ronda fica por aqui. É sempre bom conversar com os nossos bons advogados. Amanhã estaremos aqui de volta e eu te aguardo. Um abraço, até lá, tchau, tchau.